Hello everyone, my name is Daniela and for this moment I will be your English teacher. Nesse momento que nós estamos todos em casa, fazendo as nossas aulas pelo aplicativo e pela televisão, a teacher vai trabalhar com vocês os conteúdos de língua inglesa. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com números. Hoje é um dia que a gente vai trabalhar bastante o speaking e o listening. Então, nós vamos falar e vamos ouvir os nossos numerozinhos. Os números, eles estão divididos em dois. Primeiro, os números cardinais, que são aqueles numerozinhos que nós utilizamos na nossa aulinha de matemática, os números do dia a dia. E depois nós vamos trabalhar com os números ordinais, que serão aqueles que nós trabalhamos quando eu tenho uma ordem, uma colocação de alguém, e também os números ordinais entram para nós fazermos a nossa orientação lá no caderno, ou seja, a nossa data direitinho nós fazemos com os números ordinais. Vamos começar então? Peguem o seu notebook, your pen, your pencil e vamos trabalhar o nosso conteúdo da aula de hoje. Não esqueçam que após terminar a aula, vocês também terão mais atividades a serem feitas lá no Google Classroom. A aulinha também estará disponibilizada lá para vocês, mas não esqueçam de fazer as atividades que vocês encontrarão lá. Vamos começar? Primeira atividade de hoje, para nós fazermos aquele aquecimento, vem uma Reading Comprehension. Então, é aquela compreensãozinha textual. Observem essas 4 imagens que a teacher trouxe para vocês. Nessas 4 imagens, eu consigo observar que eu tenho aqui revistas que são para o público jovem ou infantil e revistas para o público adulto. Então, vou dar um tempinho para vocês observarem bem essas imagens que vocês têm aqui nesse momento. Bom, agora que vocês observaram bem todas as imagens, todas as informações, lembram que a teacher disse para vocês na aula anterior, sempre que eu for ler um texto, eu preciso observar todos os detalhes desse meu texto, do desenho àquelas informaçõezinhas que vem lá no
no rodapé de cada texto, porque às vezes isso é bem importante e também nos ajuda a compreender sobre o que nós estamos trabalhando, principalmente na disciplina de língua inglesa. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quais destas revistas, daquelas 4 que nós vimos, são destinadas a crianças e adolescentes? Você consegue lembrar quais delas? Nós tínhamos 4 imagens. Vamos voltar ali um pouquinho? Olha lá. Imagem 1, 2, 3 ou 4? Qual delas vocês acreditam que está voltado mais para crianças? Se a gente for só analisar a imagem principal, a gente vai achar que é só a 1 e a 2, porque tem ali, né, as imagenzinhas bonitinhas de animaizinhos. Mas se eu prestei atenção naqueles detalhes que a teacher comentou, olha aqui a revista 3, ela também faz parte de uma leitura de criança. Como que eu sei isso? Olha lá a minha observaçãozinha do lado da minha revista. Time for Kids, ou seja, revista também para as crianças. O que você pensa sobre esse tipo de publicação? Para você, é importante haver publicações destinadas ao público infanto-juvenil? Por quê? Você gosta de fazer essas leituras? Você gosta de ter um conhecimento além daquele que você recebe lá na escola? Então esse é o momento para que a gente preste atenção que existem outras formas de estudos e não só aquela da sala de aula. Letra C. Quais outras publicações, pode ser elas em inglês ou em português, destinadas a esse público que você conhece, destinado ao seu público? Quais assuntos elas geralmente abordam? Então a teacher sabe que vocês gostam muito nesse momento já de começar a ler livros, né? E que aí tem vários livrozinhos para a idade de vocês, que vocês gostam mais, tanto meninos quanto meninas, são livros diferentes, né? Vocês gostam desse tipo de leitura, mas também existem outras formas de leitura que não só a física. Então, ao invés de eu só pegar o livro, vocês têm lá o acesso às fanfics, que eu sei que muitos de vocês aí fazem leituras de fanfics e que também escrevem as fanfics. Isso é muito importante. Esse é um conhecimento que você tem fora da sala de aula e que você consegue passar para os outros o interesse pela leitura. Porque olha que bacana quando eu chego na escola e um aluno diz assim para mim: Teacher, hoje eu escrevi mais uma página da minha fanfic. Não sou só eu que fico curiosa para ler, não. Os outros colegas também. Todo mundo quer o endereço para ir lá, sentar e a gente fazer a leitura dela. Então, quem ainda não conhece as fanfics, esse é o momento, já que a gente está um pouquinho parado em casa, vamos lá atrás buscar as fanfics para a gente começar a escrever. Fica a dica aí da prof. D. Na sua opinião, deve-se oferecer oportunidades para que crianças e jovens possam escrever e publicar seus próprios textos? Por quê? Olha aí o que a teacher tinha acabado de falar, né? É interessante que vocês escrevam como vocês se sentem nesse momento. Depois, para vocês chegarem na escola e mostrarem todas as situações desse período de confinamento que nós tivemos. Então, comece a escrever alguma coisa. E vou desafiar vocês. Comecem a escrever algumas frasezinhas em inglês. Como eu estou me sentindo hoje? E aí, levem essas frasezinhas para a escola. Eu acho que vai ser uma aula bem bacana no retorno, quando todos pudermos estar juntos lá na escola. E a última, que publicações em inglês ou português você conhece que dão voz a crianças e jovens? Há, por exemplo, algum tipo de publicação em sua escola com textos escritos pelos alunos? Então pensem um pouquinho. Quando nós estávamos lá na escola, a teacher de vocês provavelmente deve ter dito
que esse ano nós iríamos fazer muitas produções, que nós iríamos ler muitos livros e que provavelmente a turma iria produzir um livrozinho, né, uma atividade relacionada da turma. Então, a escola de vocês faz isso, ela dá esse tempo para vocês escreverem? Eu acredito que em língua portuguesa vocês fazem e fazem bastante, hein? Então, isso aqui foi só para nós pensarmos um pouquinho, para nós aquecermos e agora nós vamos começar com a nossa aulinha. Vamos lá? Vamos começar então a trabalhar com os cardinal numbers. Lembram? Aulinha de matemática, teacher, na aula de inglês? Yes! Nós vamos ter um pouquinho de aulinha de matemática na aulinha de inglês. Porém, nesse primeiro momento, nós vamos aprender a escrever esses números e também a falar esses números. Vamos começar então? Observem aqui, a teacher colocou nesse exercício números já escritos aqui e os númerozinhos aqui. Eu acredito que do 1 ao 10 vocês já conheçam. Mas a teacher vai deixar um tempinho para que vocês consigam preencher. Então, observem, os numerozinhos estão aqui. Então, dê uma olhadinha rápida no número e aí você preenche ao lado de cada um desses seus numerozinhos. Tudo bem? Vamos lá? E aí, vocês conseguiram responder? Conseguiram relembrar de um númerozinho ou outro? Não se preocupe se você não conseguiu lembrar de todos. Esse é o primeiro momento que nós estamos vendo os números nesse ano. Então, acompanhem aqui o exercício que a professora fez. Nesse momento, nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ler o númerozinho, vocês vão ouvir e logo em seguida vocês vão repetir esse mesmo número. Tudo bem? Let's start. Número 1. One. Remember? Number 1. Número 2. Two. Repeat. Two. Número 3. Three. Number 3. Número 4. Four. Repeat. 4. Número 5. 5. 5. Número 6. 6. 6.
Número 7, 7. 7. Número 8, 8. 8. Número 9, 9. 9. Número 10, 10. Repeat. 10. 11, 11. 11. Número 12, 12. 12. E aí, conseguiu repetir em casa? Lembrem que a gente tem várias plataformazinhas também que vocês podem utilizar para vocês revisarem o sonzinho dos números em inglês. Acho que é bem válido vocês usarem elas depois, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos para a próxima página. Continuando então os nossos números, mas agora a teacher começa a aumentar. Então nós temos aqui os numerozinhos que são considerados os números adolescentes da língua inglesa. Por que nós falamos números adolescentes? Porque no finalzinho deles, nós vamos ter a terminaçãozinha teen. E teen, em inglês, significa teenager, que é adolescente. Então, é bem bacana, né? Aprender o número e aprender já mais uma outra palavrinha junto a eles. Aqui a teacher não vai deixar um tempo para vocês fazerem. Nós vamos fazer juntos porque os números já aumentaram, ok? Então, olha lá. Nós temos nesta tabelinha aqui em cima, number 20, 40, 16, 18, 14, 15, 21, 19 and 17. Então, observaram que alguns dos numerozinhos tinham a terminaçãozinha teen no final, que é a palavrinha adolescente. Então, a gente sempre faz essa ligaçãozinha para vocês lembrarem disso. Uma outra coisa, vocês devem ter dito assim, nossa, teacher, mas você falou aí o 16, mas lá no exercício anterior você falou o 6. Então, do 6 para o 16, eu só aumentei aquele finalzinho na palavra? É isso aí. É simples trabalhar com os números. A gente só precisa conhecer. Lembram quando a teacher disse para vocês lá na nossa primeira aulinha? O inglês não é difícil de nós aprendermos, desde que nós estejamos dispostos a conhecer um novo vocabulário que não faz parte do nosso dia a dia da língua portuguesa. Então, vamos lá no exercício? Então, vamos fazer juntos. 13, 13. Olha lá o finalzinho do meu número. Repeat. 13. 14. 14. 14. 15. 15. Terminaçãozinha 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. Repeat. 18. 19. 19. 19. 20. 20. Olha só que engraçado. Ele termina com TY. Algumas pessoas leem 20, outras pessoas falam 20. Então, 21. Agora começa a ficar bem bacana. Porque lembram que a teacher trabalhou com o 20? O 21 eu vou juntar o número 20 mais os primeiros números de 1 a 9 que a teacher trabalhou anteriormente. Então, 21 vai ficar 21. 21. Se 21 é 21, 22 vai ser 22. E assim vai ser com todos os outros números. 22. 30. 30. E se eu quiser falar o 31? 31.
33. Vou só utilizando o númerozinho junto. 40, 40, 41, 45 e 50, 50, 51, 52, 53. Entenderam qual é a lógica dos nossos números? Acharam que foi um pouquinho difícil? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente consegue acompanhar bem aqui. Lembrando que esse é o momento de writing, então a gente vai ter que prestar atenção ali nas letrinhas na hora de escrever o exercício. Vamos dar sequência? I am 12 years old. It's not my age. Não é a idade da teacher, tá? Bastante atenção, eu acho que é a idade aí de vocês. Olhem só. A teacher escreveu a idade para vocês perceberem que quando eu me referir à idade, eu vou utilizar os cardinal numbers, certo? E também o verbo to be. A gente tem costume de falar, né, em português, eu tenho tantos anos, mas em inglês nós falamos eu estou com tantos anos. And you? How old are you? Quantos anos você tem? Olha lá, vocês vão responder para mim. I am 11 years old. I am 10 years old. I am 12 years old. E aí, qual é a idade de vocês? Escrevam lá no caderninho de vocês. Qual é a idade? Vamos ao primeiro exercício. Esse exercício começou a aulinha de matemática. O que nós vamos fazer nesse momento? Somar os dois números, mas nós vamos escrever em inglês a resposta desses números. Então, vamos lá? A teacher vai dar um tempo para vocês fazerem a somatória e aí nós vamos escrever em inglês o resultado do exercício. Tudo bem?
E aí, como é que foi? Vamos conferir com o resultado da teacher? Agora a professora de matemática vai ficar bem feliz, né? Eu espero que ela fique. E eu também vou ficar feliz, porque se você acertou a conta lá de matemática, com certeza você acertou também a resposta de língua inglesa. Vamos lá? 9 plus 8, 17. Deu certo aí? 10 plus 3, 13. 5 plus 13, 18. 2 plus 8, 10. 15 plus 5, 20. E aí, conseguiu acertar o seu exercício? Vamos seguir adiante? Nós temos mais conteúdo na nossa aula de hoje. Começamos então com os ordinal numbers. Lembram que a teacher falou para vocês que cada vez que nós tivermos que colocar algo em ordem por números, nós vamos chamar de números ordinais. Lembram que os números ordinais em português a gente coloca o númerozinho e uma bolinha ao lado dele, que é o que me faz diferenciar tanto na hora de eu ler como na hora de eu escrever dos números cardinais. Porém, o nosso número ordinal em língua inglesa, ele não traz aquela bolinha com aquele risquinho. Ele vai trazer o finalzinho de como eu escrevo a minha palavrinha. Então, o número 1 em ordinal numbers não vai mais ser o one, e vai ser sim first. Lembram? Eu não digo eu cheguei em número 1, teacher. Eu cheguei primeiro que os outros. Então, primeiro vai mudar a forma de escrever. Não está mais relacionado à forma de eu escrever o número 1, e sim a palavrinha primeiro. Observem que no número 1, a teacher escreve primeiro e as duas últimas letrinhas, que é o S e o T, ela sobe lá no númerozinho aonde em português nós utilizávamos a bolinha. Então, o nosso número ordinal, ele vai ser utilizado com as duas últimas letrinhas da palavra. Second, segundo, segundo lugar, segundo dia, terminou com as letrinhas ND. Então, é o ND que vai subir quando eu estiver falando em segundo. Third, terceiro, terminou com as letrinhas RD. E aí, eu subi as letrinhas RD. Aí vocês devem estar pensando, nossa, teacher, agora ficou difícil, porque eu vou ter que saber escrever todas as palavrinhas e todo o finalzinho de cada uma dessas palavras para eu poder colocar o número ordinal? Não, agora que vocês vão ver que a coisa vai ficar fácil. Nós precisamos memorizar apenas os 3 primeiros. Por quê? Porque as terminações dos 3 números primeiros é que são diferentes. Primeiro, ST, segundo, ND, terceiro, RD. Para todos os outros numerais ordinais, nós vamos usar a terminação TH, porque eu vou escrever o número que eu já tenho, 4, e vou colocar a terminação na minha fala, para transformar o meu número em número ordinal. Então, o 4 fica fourth. Olha lá o sonzinho, fourth. Esse sonzinho final, embora ele pareça com o som do F, são 2 letrinhas, são as letras TH. E são elas que vão subir ali no meu númerozinho. 5, fifth, sobe, TH. 6, sixtieth, sobe, TH. 7, seventh, sobe o TH. 8, eighth, também vai subir a letrinha TH. 9,
Native, sobe o TH, e tenth, também vai subir o TH. Então, perceberam como é uma matemática simples? A regrinha é essa. Nós vamos utilizar o número 1ST, 2ND, 3RD e para todos os outros números o TH. Seguimos com o exercício já. Então, a teacher vai deixar um tempinho aqui para vocês, só para nós memorizarmos. O exercício é o seguinte: replace it icon star, então vocês vão substituir a estrelinha with th, st, nd or rd to complete the following sentence, para completar as frasezinhas. As perguntas são bem basiquinhas. Use with the ordinal number first. Quais são as letrinhas que eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando com o ordinal first? Quais são as letrinhas que eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando com o ordinal second? E com o third? E com os ordinais fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e tenth? Quais são as letrinhas que eu vou utilizar? Então, a teacher vai dar um tempo agora para vocês responderem esse exercício.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu acho que estava bem fácil, né? A teacher já havia explicado que a gente sempre vai utilizar as duas últimas letrinhas do final da palavrinha. Então, na opção A, ficaria ST da palavrinha first. Na opção B, ND da palavrinha second. Na opção C, RD da palavrinha third. E para todos os outros números, nós temos a terminação TH. Então, para nós escrevermos agora, eu estou no 6º ano. Como é que vai ficar essa frasezinha? Lembrando que nós precisamos colocar os nossos números ordinais. Observem lá. I'm in the 60th grade. Número 6 mais a terminação TH da palavrinha 60th, ok? Vamos a mais um exercício então? Observem lá. A teacher colocou para vocês 6 caixinhas de correio. Cada uma delas tem um númerozinho específico. Você vai escolher 4 desses números e vai escrever aí no seu caderno o número em inglês. Lembrando, esse momento não são os números ordinais, nós vamos trabalhar com os números cardinais, que é aquele lá da matemática do nosso dia a dia. Vamos lá então, um tempinho para vocês escolherem esses 4 numerozinhos e registrarem aí no caderno. E aí, pessoal, foi difícil responder esse exercício? A teacher trouxe aqui para vocês a opção dos 6 números das 6 caixinhas. Vamos só observar aqui se aqueles números que você escolheu, se você escreveu corretamente aí no seu caderno. Para quem escolheu a caixa 14, 14. Para quem escolheu a 16, 16. Para quem escolheu a caixa 18, 18. Para quem escolheu a caixa 20, 20. Quem escolheu a 28, 28. E a 26, 26. Eu acredito que todo mundo acertou aí em casa, né? Vamos para mais um exercício? A partir de agora, todas as aulas que nós formos fazer, a teacher vai cobrar de vocês. Eu sempre vou pedir what the day is it today? Qual é o dia de hoje? Então, a partir de agora, a gente vai começar a escrever no nosso caderno qual é a data.
porém nós vamos fazer isso em língua inglesa. Para fazermos em língua inglesa, nós vamos ter que dar uma revisadinha nos nossos meses, ver como vai ser colocado o nosso número, porque o número em data é utilizado o número ordinal e em seguida o ano. A teacher trouxe alguns exemplos para vocês, uma data referente a cada mês e referente a um ano aleatório que a teacher escolheu, só para vocês observarem aí. Olha só, January 7th, 1996. Então, mês, o númerozinho do dia e as letrinhas referentes a esse número ordinal e depois o ano ao qual nós estamos. February 2nd, 2020. March 10th, 1999. April 22nd, 2019. May 3rd, 2018. June 1st, 2017. July 12th, 2015. August 3rd, 2016. September 11th, 2014. October 31st, 2013. November 30, 2020. December 15th, 2017. Então, agora, lembrem que a partir das nossas aulas de inglês, nós sempre vamos colocar o mês, o dia da nossa aula e o ano. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo da nossa aula de hoje. Não esqueçam de ir até o Google Classroom, vocês têm mais atividades para serem feitas lá. E lá também é um momento onde vocês colocam a presença de vocês para dizer, eu assisti a aula e eu estou aqui fazendo os meus exercícios. Bye bye, see you on next class.